Quais são os níveis de organização dos seres vivos? Quando estudamos a biologia, fazemos o estudo da vida analisando desde a constituição dos seres vivos até a relação entre eles e com o meio ambiente. Classificando os objetos de estudo em níveis hierárquicos, esse estudo ele torna-se mais fácil e organizado. A seguir, conheceremos os níveis de organização em biologia, iniciando-se do nível mais restrito ou do de menor complexidade para o mais amplo ou de maior complexidade. Vimos na aula passada, né, que existem seres brutos e os seres vivos. Né? Brutos são aqueles, é o contrário de ser vivo, é não vivo, como uma pedra, por exemplo. Tanto a pedra como o ser humano, né, eles são exemplos de matéria, ou seja, ocupam um lugar no espaço, porque possuem massa, né? E a massa, ela é feita de matéria. E a matéria, por sua vez, ela é formada por unidades fundamentais chamadas de átomos. Tá? Os átomos, eles formam toda a matéria que existe, tanto faz bruta como não bruta. E esses átomos, né, que o professor de química vai saber explicar bem melhor para vocês, né? Eles se unem, a maioria dos átomos, eles não estão separados uns dos outros, né? Nos seres vivos, né, eles vão se unir por meio de ligações químicas para formar as moléculas, né? Aqui, essa bolinha vermelha, ligada com essas duas bolinhas azuis, isso aqui é uma molécula de H2O, que é a molécula de água, né? Por isso que a fórmula química da água é H2O, porque ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? Esse 2 representa o número de átomos do elemento químico hidrogênio, representado pela letra H, e aqui no O não tem número, né? Mas na química o número 1 não é usado, é uma questão padrão, né? Representa um átomo de oxigênio. Tá? Além da água, os seres vivos são formados por moléculas mais complexas, chamadas de moléculas de substâncias orgânicas como proteínas, glicídios, lipídios, tá? Vitaminas, ácidos nucleicos, né? Então, esses átomos vão formar as moléculas dessas substâncias químicas que irão formar os seres vivos, né? Formar o nosso corpo. Mas antes de formar o corpo, o que eles irão formar? Né? Lembrando que as proteínas possuem centenas de milhares de átomos. Tá? Essas moléculas, elas vão se unir formando estruturas denominadas de organelas, né? Organelas, que é uma palavrinha diminutivo de órgão, né? São pequenos órgãos, né? São órgãos microscópicos, né? Órgãos microscópicos que se encontram dentro das unidades básicas da vida, que são as células, né? Nós vimos na aula sobre característica dos seres vivos que a célula é a unidade básica da vida, né? Dentro da célula ocorre praticamente quase tudo que acontece dentro do corpo de um animal ou de uma planta, né? Assim como os animais, eles precisam se alimentar, a célula também se alimenta, né? Ela vai entrar no corpo dela moléculas orgânicas como a glicose, a partir do qual ela vai obter energia através da respiração. Tá? Células de organismos autótrofos fotossintéticos, né? Como essa célula aqui verde, né? Que são células das folhas dos vegetais, das plantas, né? Elas conseguem absorver a luz do sol e produzir o seu próprio alimento, né? Vimos na aula passada que existem organismos
formados por apenas uma única célula que se reproduzem, que se dividem, tá? Tem células, inclusive, capazes de se locomover, né? A gente vai ver isso mais para frente, né? Então, tudo que um ser vivo faz, né, um ser vivo pluricelular, formado por várias células, faz, uma célula também faz. Por isso que ela é a unidade básica da vida. Só que essas células vão ser formadas pelas moléculas, né? E como é que as células se organizam, né? Se a gente estiver falando de um organismo formado por mais de uma célula, por milhares de células, por 200 trilhões de células, como o ser humano, como é que essas células vão se organizar dentro de um organismo mais complexo do que um unicelular, um pluricelular como o ser humano? Como é que elas se organizam? Então, vamos ver mais para frente, tá? Dentro do nosso corpo, nós não encontramos apenas um único tipo de célula, mas diversos tipos de células, né? Cada uma desempenhando uma função diferente, né? Aqui, do lado direito, nós temos os neurônios, células do tecido nervoso, né? Os tecidos são conjuntos, né? Eles são formados pela união de células especializadas. Quer dizer isso, né? São células que elas vão existir, né? A sua estrutura, a atividade metabólica delas, né? Ela vai estar toda configurada para que ela desempenhe uma determinada função, né? Então, por exemplo, os neurônios, eles são células que são capazes de emitir impulsos elétricos, também denominados impulsos nervosos, né? Já que elas fazem parte lá do tecido nervoso, que é um dos principais do nosso corpo, né? Elas vão emitir sinais elétricos. Esses sinais são informações que vai ser transmitidas para o nosso corpo para que ele possa funcionar corretamente, né? Então, essas células aqui, na imagem à direita, assim como essas outras aqui, são células bem parecidas. Esta célula se parece com essa daqui, ó, né? Bem parecida, a mesma forma, né? Formato. Aqui, ó, essa célula se parece com essa outra, né? São semelhantes. Por que essas células aqui são semelhantes entre si? Porque elas fazem parte do mesmo tecido, que é o tecido nervoso, né? Então, elas possuem a mesma forma e a mesma função. Isso quer dizer que se essa célula consegue transmitir impulso nervoso, sinal elétrico, estas outras células também são capazes de realizar a mesma função. Por quê? Porque elas fazem parte do mesmo tecido, né? Mas essa daqui e essa daqui não vão fazer parte do mesmo tecido, né? Cada uma aqui pertence a um tecido diferente, tá? Então, aqui nesse slide nós temos um sapo, né? E aqui um anfíbio. Aqui está mostrando os diversos tipos de tecido que vão formar o seu corpo, né? Então, repara aqui nos desenhos que as células, né, algumas são alongadas, como do tecido muscular, né? No caso, isso aqui que forma um músculo cardíaco, ou seja, do coração do sapo, né? É diferente, por exemplo, do tecido ósseo, né? Tecido ósseo que vai formar, por exemplo, a coluna vertebral do sapo, né? Que é um vertebrado. Assim como o epitélio, né? São as células que vão formar a pele aqui do sapo, né? Então, você vê que são conjuntos de células, tá, semelhantes, né? Dentro aqui são conjuntos de células semelhantes, né? Com forma e função semelhante. Aqui o tecido sanguíneo, né? Essas são as células achatadas, são chamadas de glóbulos vermelhos ou hemácias, né? Que são células que são capazes de transportar oxigênio e gás carbônico, né? Tá? Essas células têm função, então, diferente, por exemplo, da célula do tecido nervoso do sapo, que vai emitir impulsos nervosos dentro do seu corpo, para fazer a comunicação do seu corpo, tá? Então, o sapo aqui é formado por diversos tipos de células, né? O corpo dele tem milhares de células e, então, elas não têm a mesma forma e função. Mas aquelas todas não têm a mesma forma e função. Mas para que o corpo dele possa funcionar adequadamente, é preciso que elas estejam agrupadas em tecidos, tá?
Mas é só isso? O corpo dele só tem tecido, né? O coração do sapo, será que ele é formado por um tecido apenas ou por vários tecidos? E o que é o coração? Tá? Então aí, quando entramos nessa questão, nós vamos falar dos órgãos, né? Os órgãos e os sistemas, né? Aqui está mostrando o fígado, né? Que é praticamente um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, né? Você, por exemplo, né, quando você ingere bebida alcoólica, né, o fígado, se não fosse o fígado, né, o álcool iria se espalhar por todo o seu sangue, ia para o seu cérebro, você iria entrar em coma, né? Geralmente só entra em coma se você beber muito, né? Se você beber apenas um copinho de cerveja, né, o que vai acontecer? O seu fígado, se ele estiver funcionando adequadamente, né, ele vai lá e degradar o álcool da cerveja e você fica então de boa, tá? Essa que eu citei é apenas uma das várias funções. Você pode pesquisar aí, né, no Google, né, as outras funções aí do fígado. Tá? Mas o fígado ele é importantíssimo dentro de um sistema do qual ele faz parte, que é o sistema digestório, tá? O sistema digestório, tá? E esse sistema ele vai ser formado por diversos outros órgãos, né? Esse sistema ele vai ser importante para permitir a transformação química e física dos alimentos, para que a gente possa absorver os nutrientes dos alimentos que nós consumimos e eliminar os resíduos, tá? Então, por essa razão, o órgão é uma unidade anatômica funcional, ou seja, ele vai executar uma determinada função dentro do sistema, né? E os sistemas, por sua vez, né, eles vão ser formados pela união de vários desses órgãos, né? E eles vão trabalhar em conjunto para exercer uma determinada função corporal, né? Então, lá no sistema digestório, a boca faz a digestão física, né, quando você mastiga o alimento, né, para você poder engolir, né? Tem a saliva, tem a glândulas salivares que produzem a saliva, que vão ajudar a umidificar o alimento e iniciar o processo de digestão química, transformando o amido, maltose, o amido dos alimentos, tá? O estômago, que vai iniciar a digestão das proteínas, né? O intestino delgado, onde os alimentos, os nutrientes dos alimentos vão ser absorvidos. O intestino grosso, que vai absorver a água do bolo fecal, né? Formação do bolo fecal, ou seja, se tirar um órgão desse, né? Se tirar, por exemplo, o estômago, já era, né? O processo de digestão não vai cumprir a sua função, que é ajudar a absorver os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, né? Esse é apenas um dos sistemas do nosso corpo. Nós temos também o sistema reprodutor, respiratório, circulatório, né? Cada um desses sistemas é essencial, ele executa uma função vital importantíssima para a nossa sobrevivência, tá? E qual a relação do órgão com o tecido, né? Para que um órgão como esse, o estômago, funcione, é necessário que ele seja formado por vários tipos de células, né? Tem a célula que reveste a parede do estômago, tem célula que secreta muco, né, para reduzir a acidez provocada pela produção de ácido clorídrico, né? Tem células que produzem ácido clorídrico, ou seja, tem células que, quando você sente aquela fome, né, no estômago, que o ronco no estômago são células musculares que vão contrair, né? Ou seja, o órgão ele é formado para que ele possa executar a sua função corporal específica, ele precisa ser formado por diversos tipos de tecidos, tá? Que por sua vez são formados por células semelhantes entre si e com função semelhante, tá? Aqui está mostrando um outro sistema do corpo, que é o sistema linfático, né? Esse sistema ele é muito importante para a nossa imunidade, né? Sistema imunológico, que vai nos proteger de vírus, de bactérias e outros micro-organismos parasitas que entram em nosso corpo e nos possam causar danos, ok? E aí, a união de todos esses sistemas vai formar um organismo, tá? Embora o gatinho aqui e a ave aqui pertençam a espécies diferentes, sejam diferentes, né? Gato carnívoro e a ave, ela pode ser herbívoro ou carnívoro, tenham hábitos diferentes,
tá? Ou até mesmo nós, seres humanos que somos onívoros, né? A união de sistemas vai permitir com que o nosso corpo se mantenha vivo, né? Então, o gato aqui, assim como a ave, elas precisam de um sistema que faça com que o sangue possa circular por todo o seu corpo, trazendo oxigênio, nutrientes e hormônios. Sem isso, eles não se mantêm vivos, tá? E para que esse sistema, que é o circulatório, possa funcionar, né, ele tem que ser formado por órgãos como o coração, que vai bombear o sangue para todo o corpo, né? E o coração, por sua vez, para que ele possa bombear sangue, ele precisa ser formado por diversos tipos de células, né? A célula muscular, o miocárdio, que é o músculo do coração, né? Que são células capazes de contrair, de relaxar, né? Vai permitir com que ele funcione como uma bomba impulsionando o sangue, né? Assim como as outras células que também fazem parte do coração, porque ele é um órgão que recebe impulsos nervosos lá do cérebro para que ele fique constantemente bombeando sangue, tá? E aí o nível de organismo, né? Então até aqui nós citamos os níveis a nível individual, ou seja, considerando uma pessoa, considerando um gato, considerando um patinho, um passarinho, um peixe, tá? Mas no nosso planeta nós não encontramos apenas um de cada espécie, né? Mas para cada espécie nós vamos encontrar talvez milhares de exemplares daquela mesma espécie, tá? E aí então nós vamos falar agora dos níveis de organização ecológicos, ou seja, acima do nível de indivíduo, tá? Mas antes, em síntese, vamos ver então quais foram os níveis de organização a nível individual, né? Vimos lá o átomo, o menor de todos, que se junta para formar as moléculas, tá? As moléculas vão formar as organelas, que por sua vez vão formar a célula, né? A união de células semelhantes, de mesma forma em função, vai formar os tecidos, aglomerados de células, que por sua vez vão se unir formando os órgãos, tá? E os órgãos eles vão compor sistemas de órgãos que vão executar uma determinada função vital, né? E a união desses órgãos vai formar o organismo. Então, aqui os níveis de organização individual, tá? Mas acima do nível de indivíduo, quais são os níveis de organização, né? Então, quando esses indivíduos são da mesma espécie e vivem numa determinada região, tá? Nós dizemos que esse conjunto ele é uma população, né? Então, muitos gatos, eles são uma população de gatos, né? Então, nós podemos dizer que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada região, né? Ou seja, tem que falar um pouquinho da geografia, né? Porque, por exemplo, os caranguejos daqui que vivem no Mangue de Bragança, né? Nós não podemos dizer que eles são na mesma população dos caranguejos que são encontrados lá na região Nordeste, né? Porque são regiões diferentes, né? Pode ser que não haja fluxo gênico, ou seja, pode ser que os caranguejos daqui, né? Um macho daqui não encontre uma fêmea daqui, não encontre, né? Então são populações diferentes, tá? Aqui mostrando uma pequena populaçãozinha de flamingos, né? E aqui população de zebras, né? Lá da savana africana, tá? E numa determinada região, né? Nós jamais podemos encontrar de repente, né? Um pequeno número de espécies, mas dificilmente nós vamos encontrar apenas uma única espécie, porque as espécies de seres vivos geralmente dependem umas das outras para obter alimento, tá? Então, podemos dizer então que se no ambiente nós encontrarmos mais de uma espécie, tá? Vários indivíduos de mais de uma espécie, nós estamos falando de um conjunto de populações, ou seja, uma comunidade, né? Então, por exemplo, numa mesma região podemos encontrar cabras, roseiras, coelhos e formigas, populações de várias espécies da fauna e flora. Então, aí nós estamos falando de uma comunidade. Então, a comunidade nada mais é do que o conjunto de diferentes populações ou de diferentes espécies de seres vivos, tá?
Então aqui cada ambiente tem lá uma comunidade específica, né? Que população de onça, de macaquinho, de aves, tá? De mamíferos, de répteis, tá? Aqui nesse ambiente também, né? Ave, mamíferos diferentes, peixes, né? Também não podemos esquecer da flora, né? Porque as plantas também são seres vivos, né? E no ambiente nós não vamos encontrar também uma única espécie de planta vivendo naquele ambiente, mas várias espécies, né? E aqui diferentes espécies de equinodermos, né? Estrelas do mar, né? Ou seja, uma comunidade, mesmo no fundo do mar, nós podemos, dependendo da região, nós podemos encontrar uma diversidade muito grande de formas de vida, ou seja, uma rica comunidade, tá? E essa comunidade, né, onde os seres vivos dependem, interagem uns com os outros, né, dependem uns dos outros para sobreviver, né? No caso aqui não aparece, né, mas na savana africana, né, as zebras, elas servem de alimento tanto para os leões como para as hienas, né? A hiena fica só na espreita lá do leão, deixa lá os restos de zebra para ela ir lá e comer, tá? Se não tiver, por exemplo, as plantas, né, as árvores, a girafa, coitadinha, vai morrer de fome, né? Tá? Assim como os elefantes, tá? Então, os seres vivos dependem, eles interagem uns com os outros, porque eles dependem uns dos outros para a sua sobrevivência. Quando a girafa vai lá comer a folha das árvores, ela está interagindo, né, com as árvores, com as plantas. Se por algum motivo essas plantas que a girafa come morrerem, né, ela também vai morrer de fome. Assim como se por algum motivo as zebras lá da savana forem todas caçadas, coitado do leão, vai ficar sem comer, vai morrer de fome. Assim como as hienas. Ou seja, no ecossistema, os seres vivos, a comunidade, eles dependem uns dos outros, tá? Mas, como está mostrando aqui na imagem, né, olha aqui a zebra tomando água, né? Eles também dependem dos outros fatores existentes no ecossistema, tá? Que são chamados de fatores abióticos, né? Então, nesse slide nós temos que o ecossistema ele é constituído por dois conjuntos de fatores, os bióticos, né, que é a comunidade, que são os seres vivos que habitam no ecossistema com as suas inter-relações, e os abióticos, que são os fatores do qual os bióticos dependem, ou seja, os seres vivos dependem de elementos não vivos, tá? Esse termo bio, como a gente viu na aula passada, na aula sobre introdução à biologia, bio quer dizer vida, tá? Então, bióticos são vivos, né? Abiótico, o A não, né? Quer dizer que é não vivo, ou seja, fatores não vivos, tá? Que vão representar biótopo, né? O meio físico-químico que rodeia e influencia a comunidade, né? E esse conjunto de biótopos ele vai ser chamado de hábitat, né? Que é o lugar onde nós encontramos uma espécie dentro do ecossistema, tá? Que fatores abióticos será que são esses, né? Lá no slide aqui, mostrando a zebra, está mostrando ela tomando água. A água não tem vida, a água não se reproduz, né? A água não respira, a água não se locomove por si própria, né? Ninguém vê uma gotinha de água pulando por aí, tá? Sozinha, tá? Ninguém vê a água se alimentando, então a água não tem vida, né? Se ela não tem vida, ela é um fator abiótico, mas ela é essencial para a vida. Tá? Aqui no slide só os bióticos, só a comunidade, né? E aqui nós temos um resuminho aqui dos fatores bióticos, né? Espécie, né? Indivíduos com mesmas características que podem reproduzir-se entre si originando descendentes férteis, né? Tipo lá na comunidade tem lá tem a zebra macho e a zebra fêmea, né? Que vão cruzar para gerar outras zebrinhas, né? Elas vão formar uma população que é apenas uma das várias que existem no ecossistema. Vão formar, na verdade, a comunidade, porque aquela população sozinha não dá conta de viver, né? Mesmo que tenha os fatores abióticos, mas ela também depende dos outros seres vivos, das outras espécies, tá? E aqui só os fatores abióticos, né? A água, né?
Não dá para ver, mas o ar ele ocupa o lugar no espaço e possui massa. E no ar tem o oxigênio, que praticamente todos os seres vivos desse planeta são aeróbicos, dependem de oxigênio para respirar. O gás carbônico, sem o qual a planta não faz fotossíntese, né? A temperatura, a salinidade, né? A luz do sol é essencial para as plantas, são exemplos de fatores abióticos ou não vivos dos quais os seres vivos dependem para a sua sobrevivência. Tá? E aqui nós temos os níveis de organização acima do indivíduo, que nós também dizemos que são os níveis de organização ecológico. Né? Então, aqui o organismo, né? Aqui o organismo, né? Junto a outros da mesma espécie, aqui população de zebras, população de árvores, né? Tá? Juntando aqui com as zebras, né? Vai formar a comunidade do ecossistema, a comunidade, os seres vivos diferentes e que interagem com os fatores abióticos, né? O elefante respira oxigênio assim como a zebra, assim como a própria planta, né? A planta pega a luz solar, gás carbônico e água, né, que também é importante, porque o elefante e a zebra precisam de água, beber água para sobreviver, tá? E não tem só esse ecossistema. Aqui em Bragança, por exemplo, não tem savana africana, nem no Pará, né? Aqui é outro ecossistema, né? Assim como no mar é outro ecossistema, assim como na praia é outro ecossistema, tá? Então, no mundo, nosso planeta tem formas de vida bem diferentes que jamais vão se adaptar a outro ecossistema, né? Nosso planeta é a união de vários ecossistemas, né? Vários ecossistemas, né? E como no ecossistema tem vida, tem seres vivos, né? A união de vários ecossistemas vai formar a parte viva do nosso planeta, que é chamada de biosfera, né? Que de todos os níveis de organização que nós vimos é o maior, é o mais amplo, é o que reúne a maior quantidade de organelas, de células, de organismos, de fatores abióticos, né? Tá? O maior é o amplo, é o maior nível de organização da biologia. Tá? E juntando todos esses níveis, então, quais são todos os níveis de organização em biologia? Juntando tudo agora, vamos ver. Tá? Vamos ver aqui como é que fica aqui, ó, todos, né? Começando pelo mais simples, o átomo, né? O átomo é a unidade básica da matéria, ou seja, tanto seres vivos como não vivos são formados por átomos, se unem para formar as moléculas. Tá? Molécula, lembrando lá da água, H2O, o hidrogênio e o oxigênio são átomos de espécies químicas ou elementos químicos diferentes. Né? Tá? E no nosso corpo tem lá as moléculas orgânicas, né? Que vão formar as organelas, como a mitocôndria, sem a qual as células não sobrevivem, porque a mitocôndria ela gera energia para as células. Tá? A célula é a unidade básica da vida. E as células, no organismo, elas não têm... nem todas são iguais, mas as que se agrupam e se mostram semelhantes em mesma forma e função, vão formar os tecidos, como o tecido dos vasos sanguíneos, que vão ajudar a transportar o sangue. Só que para esse sangue chegar a todo o nosso corpo, tá? Eles vão depender do trabalho do coração, que também tem esse tipo de tecido, né? A artéria coronária, a veia pulmonar, né? São vasos sanguíneos que comunicam o nosso coração com o resto do corpo, né? E o coração é o principal órgão do sistema circulatório, tá? Que vai levar sangue, levando oxigênio, hormônios e nutrientes ao longo do corpo desse organismo, da hiena, para que ela possa, então, se movimentar, ter energia para se movimentar, ter energia para sobreviver. Tá? Como não tem apenas uma hiena vivendo lá na savana africana, então, lá nós vamos encontrar uma população de hienas, né? Tá? E como lá na savana nós não temos apenas hiena vivendo lá, porque elas não iam sobreviver se não tivesse lá a zebra, né? E sem as plantas, zebra não ia sobreviver, porque ela é herbívora. Então, lá na savana nós encontramos uma comunidade, ou seja, diferentes espécies de seres vivos que interagem entre si para que todas possam sobreviver. Tá? E
também dependem dos elementos não vivos. Olha aqui a luz do sol. Se não tivesse sol, como é que a planta iria fazer fotossíntese? E sem fotossíntese, como é que ela ia sobreviver? E sem planta, como é que a zebra iria sobreviver? Como é que ela ia dar conta? Como é que ela ia segmentar? Sem alimento, a zebra ia morrer. E sem a zebra, o que ia ser da hiena, do leão? Ou seja, dependem dos fatores abióticos para sobreviverem. Então, isso é um ecossistema. Conjunto de fatores bióticos e abióticos, né? E o nosso planeta, ele é a união de vários ecossistemas. A biosfera é a região do planeta onde existe vida. Vida só porque e existe vida porque ela é formada por diversos ecossistemas, ok? Então aqui estão as palavrinhas, né? Um resumozinho de todos esses níveis de organização, né? E vamos ver aqui, vamos organizar. Aqui tem uma escada, tá? Temos uma escadinha aqui, né? Essa escadinha representa uma ordem crescente, tá? Você vai subindo a escada do nível mais baixo para o nível mais alto, né? A porta está aqui em cima, então tu vai andar, né? Para andar você vai ter que ir subindo cada degrau, e cada degrau é um nível de organização mais complexo, né? Então vamos organizar estes níveis aqui, ok? Então vamos organizar os níveis nessa escadinha, né? Tá? Então a gente inicia a subir a escada, o primeiro degrau da escada, quem é que vai daqui, né? Nós vamos iniciar então pelo átomo, porque ele é a unidade básica da matéria, né? Ele se encontra tanto na matéria viva como na matéria não viva. As menores unidades da matéria são os átomos, né? Os átomos vão se unir, átomos de diferentes elementos químicos vão se unir, formando as moléculas, né? Como a molécula de água, de glicose. E as moléculas, por sua vez, vão se unir para formar quem? As organelas. A organela, né? São os órgãozinhos da célula, como a mitocôndria, complexo de Golgi e lisossomos, né? As organelas, então, que vão formar as células, tá? As unidades básicas da vida, né? As células, que são da mesma forma e a mesma função, vão se aglomerar formando um tecido, né? E diferentes tecidos, então, vão formar órgãos, unidades anatômicas e funcionais dos sistemas, né? O sistema, como, por exemplo, o sistema circulatório, coração e vasos sanguíneos, capilares, tá? Os sistemas, a união de vários deles, cada um executando uma função vital, vão formar um organismo, né? E não tem só um ser vivo na Terra, tem vários seres vivos, mas tem aqueles que são semelhantes entre si, ou seja, que pertencem à mesma espécie, né? Tá? Os que pertencem à mesma espécie, que habitam uma determinada região geográfica, vão formar uma população, tá? E num ambiente nós vamos encontrar várias populações diferentes, fauna e flora diferentes. Então nós vamos ter uma comunidade formada por várias populações, diferentes populações de seres vivos, né? E as comunidades, junto com os fatores abióticos, água, luz, temperatura, salinidade, oxigênio, gás carbônico, vão formar os ecossistemas. E a região viva da Terra, a biosfera, então, vai ser formada pela união de vários desses ecossistemas. Está aí a nossa escadinha, né? Os níveis de organização dos seres vivos, do menor para o maior, né? E, por enquanto, para essa aula é isso que eu tinha para passar para vocês, né? Se tiverem dúvidas, podem ir lá nos comentários, né? Tá? E até a próxima aula.